Eu acho que o objetivo é correto. A OAB deveria ter entrado com ideia, porque é uma obrigação sua. O que eu acho é que as coisas foram levadas de modo precipitado, um modo assodado, um modo, no mínimo, irresponsável, na medida em que, sem ter certeza do envolvimento de todos aqueles que foram citados publicamente, se ingressou logo com a ação, que deve ser objeto de uma retificação, e isso foi de críticas, com toda razão, de um dos desembargadores atingidos, que foi o desembargador Romulo, o Ricardo, ambas pessoas íntegras. Bem, o mal da OAB, da atual gestão da OAB, é que toma essas atitudes sem consultar o seu conselho. Por isso que diz conselho, para tomar conselho, para colocar para todo mundo. Uma cabeça pensa melhor que duas, três pensam melhor que duas, e assim por diante. O grande problema é que eles tomam a atitude certa, mas pela maneira errada. Foi assim no caso, por exemplo, da questão da defesa, suposta defesa do Estado laico, que na verdade era uma defesa da candidatura da Dilma Rousseff. Fizeram isso sem autorização do Conselho. Nunca vi na minha vida a OAB ter sido tanto ofendida publicamente como foi por causa daquilo. É como se fosse mais ou menos o sujeito ter uma unha encravada na mão e cortar a mão para curar a unha encravada, em vez de tratar da unha encravada, em vez de investigar as causas do encravamento, etc. É essa precipitação, é esta falta de cuidado com a instituição, é esta falta de respeito com as pessoas e com as autoridades, principalmente com a instituição, é que me revolta. E que está revoltando todos os conselheiros e está revoltando todos os advogados do Pará. Eu fico algumas vezes, de certa forma, acanhado de fazer certas críticas diretas, como agora estou fazendo, porque fui derrotado numa eleição há 1 ano e meio atrás. Mas tudo que está acontecendo foi dito por escrito, publicado nos jornais. É essa peterização da OAB, é essa partidarização dos seus diretores. Ele deveria ter consultado o Conselho, né? Isso é uma questão institucional grave, e o Conselho deveria ser. E não existia nenhuma urgência a ser atendida. O artigo 105, inciso 5 do nosso estatuto, diz que compete ao Conselho Seccional, além dos casos previstos, etc., ajuizar após deliberação. Primeiro, diz compete ao Conselho Seccional, e não ao presidente isoladamente, e não a um diretor isoladamente. Pois muito bem, diz aí. Primeiro, ajuizar após deliberação. De quem? Do Conselho. Ação direta de inconstitucionalidade, ação civil pública, mandado de segurança coletiva, mandado de justiça, etc. Há um parágrafo único que estabelece a exceção. Diz o seguinte: o ajuizamento é decidido pela diretoria no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Nem o caso era de urgência, nem era um caso, não havia recesso do Conselho, não era um caso de urgência, e o ajuizamento foi decidido por ele próprio, como se ele tivesse poderes. Deveria ser pelo menos para a diretoria, embora ele possa fazer agora uma ata dizendo. Então, isso é um autoritarismo barato, isso é uma tirania que não se admite numa instituição democrática, aberta e plural, como é o caso da OAB Pará. Pelo que eu li, a maioria dos casos não. Porque parentesco não é doença. Eu posso ter meu filho empregado no governo do Estado, eu sou comissionado do TCM, né? Mas ele pode ter também ser comissionado do Estado, da União, do município, seja lá o quê.
O nepotismo se caracteriza no momento em que quem tem poder, isso vem dos antigos papas, né? Usa desse poder para, sob o seu domínio, favorecer parentes, os nepotes, que eram os sobrinhos dos papas, né? Então, por exemplo, há um caso, o Alberto Antônio Campos, que é o diretor da OAB, tem uma irmã, Estela Campos, que é comissionada do TCM. Por acaso, isso é nepotismo? Não. Nepotismo é, sob a influência dele, ele ter, ou a diretoria ter nomeado para ser presidente da Comissão de Ensino Jurídico. Isso sim, é nepotismo. Quer dizer, a influência direta numa área que ele tem. O nepotismo cruzado se caracteriza naquele momento em que uma autoridade, para não colocar sob a sua tutela direta naquela repartição pública determinada pessoa, sua parente, pede para que uma outra autoridade dê este emprego para ela. E o parente dessa outra autoridade, que não poderia ficar sob a tutela dela, é abrigado aqui. Isso é o nepotismo, conceito jurídico, técnico, científico, do que seja nepotismo cruzado. E nesse afã desse corretamente denominado de sensacionalismo, pirotecnia pura, espetaculosa, como acontece com esses esquemas da Polícia Federal, que prende, arrebenta e depois, não é, solta porque ele não é, não, ele é inocente. Depois de citar nomes de desembargadores e outras autoridades, ter vir pedir desculpa, retificar, isso não. Então, o que tem que estar faltando é falta de responsabilidade profissional. Essa aqui é a realidade. Tradicionalmente, a OAB não é uma autarquia federal. A OAB é um serviço público especial, é assim conceituado pelo Supremo, né? Mas ela goza desse foro privilegiado. Então, numa primeira abordagem estritamente técnica, o foro competente seria, sim, o foro federal, né? Mas eu não vejo como poderá a Justiça Federal decidir um caso que é da estrita competência da Justiça Estadual, né? Esse direcionamento para a Justiça Federal tem um claro objetivo de subtrair ou negar à Justiça Estadual o exercício da sua competência, na suposição imaginária de que a Justiça Federal, por ser federal e não estadual, que estaria contaminada, teria mais isenção, mais independência para decidir aquilo que, na verdade, deveria ser decidido pelo Tribunal de Justiça, ou se não, pelo STJ. Portanto, desse modo, eu acho que também foi uma atitude precipitada, não estudada a despeito, eu li a petição inicial, das jurisprudências transcritas, que, na verdade, apenas, ainda de muito tempo atrás, apenas com o objetivo de dar uma tintura de legalidade à pretensão deduzida, volto a insistir precipitadamente.